de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Série Dorina Noel. Perdi a visão. E agora? Edson Luiz Defende, Eliana Cunha Lima, Rita Helena Costa Lobo. Fundação Dorina Noel para cegos. Apresentação. Enfrentar uma dura realidade é aprender a encarar a vida, contando com nossas capacidades e reconhecendo nossas limitações. Quando tenho que enfrentar um desafio ou uma grande emoção, não me abalo com os obstáculos que possam surgir na fase de treinamento. Mantenho a confiança e a certeza de que tudo vai dar certo. Quando perdi a visão nos meus 17 anos, percebi que algo tinha se modificado. Nesse momento tão particular, simplesmente surgiu uma força interior que me impulsionou a encarar a própria vida, entre aspas, sem ver, e a importância que dei a outras possibilidades foi muito maior que o desespero de ter perdido a visão. Eu tinha que enfrentar as situações como elas se apresentavam e todos esperavam a minha reação. Nesse momento, foram surgindo as soluções de acordo com o meu temperamento e com as minhas aspirações. Hoje acredito que não perdi minhas aspirações, apenas tive que modificá-las um pouco, até mesmo para mantê-las, mesmo dentro de situações para as quais não estava preparada integralmente. Aprendi que eu mesma teria que resolver como manter as minhas aspirações dentro de um nível capaz de me satisfazer, mas não pensei nunca em desistir e fui resolvendo os grandes problemas, mesmo com elementos diferentes do início da minha vida. A possibilidade de ver é indiscutivelmente muito importante para o ser humano. Eu perdi a visão e, ao mesmo tempo, encontrei o apoio dos meus pais em tudo que eu queria realizar. Devo a eles a forma de encarar com realidade as novas situações e de resolver os problemas sem mistificações, mas dentro de uma proposta real de vida, baseada sempre na verdade. O início foi encarar a realidade como ela se apresenta, pois é aí que encontramos forças para dominar o desânimo e a falta de coragem. Depois encontrar as soluções mais adequadas, embora diferentes daquelas com que todos nós contamos desde os primeiros dias de vida. Sem força interior não se encontram soluções. Viver tem que ser real, não pode ser uma história. É preciso viver e, abre aspas, viver é realizar, fecha aspas. A realidade muitas vezes é dura, mas é preciso enfrentá-la. Abre aspas, a natureza é sábia. O rico potencial do ser humano procura suprir quaisquer perdas. É preciso enfrentá-las em toda a sua realidade.
Muito difícil para uns, um pouco menos para outros. Fácil para ninguém. Fecha aspas. Dorina de Gouveia Nowell, presidente emérita e vitalícia. Fundação Dorina Nowell para Cegos. São Paulo, 4 de agosto de 2008. Sumário. A importância da visão na vida das pessoas. CD 1. Faixa 1. O que caracteriza uma perda visual? Faixa 2. Perdi a visão. CD 2. Processo de perda da visão na infância e na adolescência. Faixa 1. Processo de perda da visão no adulto e no idoso. Faixa 2. Mudanças que podem ocorrer com a perda da visão. Faixa 3. No corpo. Faixa 4. Na mobilidade. Faixa 5. Nas habilidades e capacidades. Faixa 6. Nos relacionamentos e contatos. Faixa 7. Na atividade profissional e no ambiente familiar. Faixa 8. No tempo. Faixa 9. Na identidade. Faixa 10. Na vivência familiar. Faixa 11. E agora? CD 3. Faixa 1. No processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Faixa 2. No processo do adulto e do idoso. Faixa 3. Na educação. Faixa 4. Na saúde. Faixa 5. No lazer, no esporte e na cultura. Faixa 6. No mercado de trabalho. Faixa 7. Nos direitos e deveres. Faixa 8. No acesso à tecnologia. Faixa 9. Para quem convive com a pessoa com deficiência visual. Faixa 10. Sites importantes. CD 4. Conclusão. CD 5. Bibliografia. CD 6. CD 1. Faixa 1. A importância da visão na vida das pessoas. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quem já não ouviu esse ditado? Um dos primeiros contatos que o ser humano tem com o mundo exterior é quando, ao nascer, ele abre os olhos pela primeira vez. Com a visão, obtemos uma grande quantidade de informações em um tempo extremamente curto. Ela é fonte de aprendizagem, de desenvolvimento, de prazer. As crianças aprendem pela imitação e perguntando sobre o que veem e ouvem. Ela é também fundamental para garantir o nosso direito de ir e vir, para realizar as mais simples tarefas, como, por exemplo, organizar uma gaveta, anotar um recado, assistir TV e até concretizar um sonho juvenil de dirigir um automóvel. O próprio momento da refeição também é significativo para a visão, pois, entre aspas, comemos também com os olhos, ao apreciarmos uma mesa bem posta, as cores e as formas dos alimentos. A quantidade de visão limita inclusive o universo das escolhas e dos desempenhos profissionais. Dúvidas e anseios sobre qual profissão seguir são acrescidas com o filtro das possibilidades que a visão irá permitir. Já ficou comprovado que a visão é o sentido humano que permite mais rapidamente a aprendizagem de informações. Pesquisas indicam que cerca de 85% das informações que recebemos diariamente é absorvida através dela. É ainda por intermédio da visão que temos imediatamente a noção de uma situação, que conhecemos, observamos e percebemos a nós mesmos, o ambiente que nos cerca e, enfim, o mundo. Vamos considerar, por exemplo, o simples ato de atravessar uma rua. Olhamos para os lados e, mesmo que um veículo esteja se aproximando, podemos avaliar, através da percepção visual, se esse veículo está longe ou perto e calcular se teremos tempo para atravessar a rua. Só então vamos decidir se devemos atravessar a rua ou não. Esse exemplo, que faz parte do cotidiano de qualquer pessoa, mostra muito bem o quanto a visão é importante para termos independência e autonomia. Faixa 2. O que caracteriza uma perda visual? O grupo de pessoas que apresenta perda visual abrange os cegos e as pessoas com visão subnormal ou baixa visão.
Definimos pessoas com visão subnormal, aquelas que apresentam 30% ou menos de visão no melhor olho, ou aquelas que tenham restrição acentuada de campo visual, mesmo após o uso de óculos comuns e ou tratamento clínico e cirúrgico, até um resíduo visual que possa ser utilizado para desempenhar tarefas. Há vários graus de perda visual, e cada um deles permitirá o desempenho de diferentes tipos de atividades. CD 2. Faixa 1. Perdi a visão. Processo de perda da visão na infância e na adolescência. É claro que, em qualquer fase da vida, perder a visão é algo traumático. Isso significa que a pessoa afetada tem que se reorganizar em relação a tudo aquilo que fazia normalmente até aquele momento. Foto. Sandra, mãe da Brenda, 8 anos. Depois que cheguei à Fundação Dorina, comecei a entender o que é visão subnormal, e hoje vejo que ela pode ter uma vida normal como qualquer criança. Mesmo quando a perda da visão ocorre na infância e na adolescência, fases de formação e de aquisição primordiais no desenvolvimento humano, ocorrem muitas mudanças significativas. São consideradas importantíssimas nessa fase do desenvolvimento a relação entre a maturação neurológica, o meio ambiente e as relações afetivas e sociais. Nesse processo, o sentido da visão fornece à criança a percepção rápida e imediata das informações e é um grande integrador destas, que chegam imediatamente ao cérebro e constroem o conhecimento da criança com o mundo. Para se compreender o processo de perda nessas fases de desenvolvimento, devemos considerar os seguintes fatores: o momento do desenvolvimento em que ocorreu a perda visual, o tipo de patologia que causou a deficiência e o grau de limitação ou restrição que ela ocasionou, ou seja, se a criança ou o adolescente perdeu a visão total, parcial ou se ficou com baixa visão severa ou leve. Graus de estabilidade da perda, pois, dependendo da doença que a ocasionou, a perda visual pode ser estável ou progressiva. Quais as possibilidades reais de tratamento, recursos sociais e médicos? A aparência física, dependendo do tipo de problema. Aspectos hereditários e pesquisas, no caso de outros problemas de saúde que possam estar relacionados à deficiência. Associados a esses fatores, podemos destacar também repercussões sociais e psicológicas que as perdas imprimem na criança e no adolescente e também em suas famílias. Interferências das perdas na rotina da criança, sua relação de construção de mundo, as incertezas, os medos, a reação da família diante da situação, o seu processo de aprendizagem, desenvolvimento e formação cognitiva e intelectual, de mobilidade e relacional. Recursos sociais e familiares, níveis socioeconômico e cultural, apoio social e educativo, atitudes e expectativas da família diante da deficiência, projetos de futuro e planos familiares e pessoais que devem ser redimensionados devido a essas mudanças. As perdas mais comuns percebidas em crianças com deficiência visual estão relacionadas a perda da variedade de experiências e da qualidade das mesmas nas vivências cotidianas, o que pode levar à desmotivação e ao desinteresse. Interação mais ativa com o ambiente, pois a falta de visão limita o controle que se tem sobre o mesmo, fazendo com que, às vezes, a criança sinta-se desanimada, desmotivada e sem vontade de explorá-lo e conhecê-lo. Falta de possibilidade de aprendizagem pela limitação visual. Sentimentos de medo e de sentir-se ameaçada por não conseguir controlar visualmente o ambiente. Postura e desenvolvimento motor amplo, na disposição do corpo no espaço, na movimentação espontânea, na definição de lateralidade. Já na adolescência, as mudanças decorrentes das perdas afetam o desenvolvimento principalmente com relação a maior independência e autonomia próprias desta fase do desenvolvimento, modificação da relação com os adultos e dificuldades de relacionamento com o grupo social, desenvolvimento sexual e percepção das mudanças corporais, preparação e orientação vocacional para o trabalho. Dependendo da patologia visual, existe a necessidade de uma mudança na forma de comunicação.
Por exemplo, se a perda visual ocorreu de forma traumática e total, o adolescente necessita reaprender a escrever e a ler utilizando o sistema Braille. Foto. Célia, mãe do Caio, 4 anos. Apesar de sua deficiência visual, ele não deixa em nenhum momento de ter a alegria de ser criança. Foto. Ana Carolina, 13 anos, estudante. Ser deficiente visual não me torna incapaz ou inferior aos outros. Faixa 2. Processo de perda da visão no adulto e no idoso. Da mesma forma que acontece com a criança e o adolescente, a perda de visão no adulto e no idoso poderá estar relacionada a diversos fatores, tais como perda repentina da visão, que sugere um momento traumático em que a pessoa teve que lidar com uma mudança brusca em sua vida. Perda gradual da visão, que sugere que a pessoa foi gradativamente perdendo a visão. Nem sempre o momento em que se iniciou a perda visual é o momento em que ela percebeu sua real condição. A princípio, a pessoa pode perceber que apresenta uma dificuldade visual, mas apenas reconhece e identifica-se com o problema após perda significativa da visão ou da capacidade de realizar suas atividades. Fatores como perda associada à patologia degenerativa e de hereditariedade também irão interferir em como o adulto e o idoso poderão compreender essa deficiência. Foto. Senhor José Roberto, 65 anos. Temos que continuar a vida, reformular os planos, não transformar os obstáculos do dia a dia em abismos. O impacto sofrido pela perda visual poderá ainda estar associado a outros fatores, como, por exemplo, a fase da vida em que o indivíduo encontra-se e o grau de acometimento da perda. Quando essa perda ocorre em fase de escolha profissional, por exemplo, essa escolha poderá ser alterada, levando em consideração o fator ausência de visão e possíveis adaptações. A perda visual também poderá mudar os planos para a terceira idade, isso já em outra fase da vida. A deficiência visual no adulto e no idoso poderá manifestar ainda uma série de sentimentos que podem lhes causar estranheza ou confusão. Muitos deles são tentativas de lidar com a situação crítica e intensa em que se encontram. O que a maioria das pessoas que se encontram nessa situação não sabem é que esses sentimentos são comuns a qualquer pessoa que enfrenta uma condição de perda, conforme estudos realizados por profissionais para conhecer melhor esse processo. Segundo Tutlow, no livro Psicologia e Cegueira, seriam estas as fases sequenciais pós-perda: trauma físico ou social, negação inicial, recolhimento, depressão, reavaliação, enfrentamento, autoaceitação e autoestima. Embora comuns, alguns desses sentimentos tornam-se intensos e difíceis de lidar, como, por exemplo, medos intensos e tristezas por tempo prolongado, que interferem na vida da pessoa. Quando isso acontece, é hora de pedir ajuda e buscar por profissionais especializados e tratamentos. Inicialmente, a pessoa poderá manifestar um certo descrédito diante de sua condição atual. Acredita que, abre aspas, as coisas não são bem assim, fecha aspas, e que, abre aspas, haverá conserto para tudo, fecha aspas. Muitas vezes, o indivíduo permanece em compasso de espera até que surja uma solução ideal e sente-se muito frustrado quando essa solução não chega. Depois de algum tempo, ao perceber que a sua condição continua a mesma, parecendo que não vai mudar, a pessoa poderá experimentar um sentimento de raiva e questionar: por que isso aconteceu comigo? Ela procura razões e sente-se injustiçada. As pessoas ao seu redor não entendem sua constante irritação e insatisfação. Diante daquilo que parece tornar-se inevitável, poderá sentir-se mais triste, desanimada, sem demonstrar interesse por nada e acreditando que aquilo que vive e sente jamais poderá ser compreendido por outros. Então, poderá se isolar e evitar o contato com outras pessoas. Contudo, aos poucos, começará a sentir necessidade de buscar recursos para lidar com sua situação atual. Às vezes, o primeiro passo é o mais difícil de ser dado, pois procurar ajuda pode gerar insegurança sobre o que irá encontrar.
Mas, dado o passo inicial, a pessoa começa a compartilhar sua vivência com os outros, a experimentar-se, descobrir-se, encontrar novas possibilidades e realizar aquilo que deseja e quer ser. Faixa 3. Mudanças que podem ocorrer com a perda da visão. A perda visual altera a forma de perceber-se, de relacionar-se com as pessoas, de perceber o ambiente e relacionar-se com ele. Correlacionamos alguns aspectos de perdas secundárias, que geralmente estão presentes ao se falar com pessoas que sofreram uma perda visual. Não temos a intenção de abranger todos os fatores envolvidos nessa perda, uma vez que cada pessoa irá vivenciá-la à sua maneira, segundo suas características individuais. Os aspectos citados, no entanto, talvez nos auxiliem na compreensão de vivências e mudanças que jamais poderíamos imaginar presentes, como, por exemplo, a maneira de lidar com o corpo, o espaço, o tempo e os relacionamentos. Faixa 4. No corpo. A ausência da visão interfere como a pessoa percebe a si mesma, seu corpo no espaço e no próprio ambiente ao redor. Conforme já vimos, a visão é responsável por captar 85% das informações que recebemos no dia a dia. Se acontecer uma perda parcial ou total da visão, ocorrerá uma nova organização sensorial, no qual os demais sentidos irão tornar-se referência preponderante na percepção. Foto. A redescoberta do contato entre mãe e filha, ambas com deficiência sensorial. Daiane, 9 anos, com deficiência visual, e sua mãe Elisângela, com deficiência auditiva. É quase automática a construção de uma linha imaginária que traçamos com o olhar quando desejamos ir de um lugar ao outro. Se conseguirmos estabelecer o ponto de partida, mas não o de chegada, é bem possível que o próprio andar se torne sinuoso. Perceba que, ao ouvirmos um barulho, automaticamente olhamos ao redor a fim de identificar o que está acontecendo. O que fazer em uma situação de rua, onde diferentes sons vêm de diversos lugares e o olhar não mais nos oferece a resposta imediata que se procura? A forma de perceber torna-se outra. Quando começamos a utilizar os outros sentidos como forma de referência, inicialmente eles podem parecer menos confiáveis que a visão, uma vez que ela oferecia um grande número de informações de forma imediata. Em sua relação com o meio, o corpo sente, apreende, ouve, toca, interpreta, reage. Inicialmente, ele poderá sentir-se exposto a uma condição com a qual ainda não sabe lidar. É um outro corpo, que vivencia o mundo de uma nova maneira. Esse corpo poderá ser percebido como acometido de uma doença que o incapacitou. Algumas vezes poderemos ouvir relatos como: depois que adoeci, não consigo mais. Perda visual não é sinônimo de doença, mas sim de perda de um dos sentidos. Poderá, entretanto, receber essa significação quando identificada como impossibilidade de se viver de maneira plena. Como cita M. Boss, o adoecer pode ser compreendido como uma redução de possibilidades. Essa redução de possibilidades poderá ser sentida quando o corpo perceber que um dos seus sentidos não pode ser recuperado. Isso altera a forma de ver a si mesmo. Quando algo não está bem, gera um desconforto na pessoa. Cria a necessidade de que ela se reveja, se redescubra e perceba-se não como um corpo onde está faltando um dos sentidos, mas como um ser com capacidades, habilidades, com uma forma própria de funcionar e com o potencial de buscar por suas realizações. Faixa 5. Na mobilidade. Se a percepção de si próprio e do ambiente ao redor se modifica, movimentar-se por ele torna-se um desafio. Situações externas poderão ser percebidas como obstáculos que remetem à desproteção e à ameaça, desencadeando insegurança e medos. Andar sozinho é um desafio a ser alcançado, onde a pessoa com deficiência visual aprende a confiar em suas próprias referências e adquire segurança de ir e vir para onde desejar. Poderá ser necessária a ajuda de um profissional para que esse objetivo seja alcançado. Ao mesmo tempo em que a pessoa com deficiência visual adquire confiança para tornar-se independente e andar sozinho, a família concretiza o processo de deixá-lo ir. Foto.
Diego, 21 anos. Deixar para trás o passado, viver o presente e não esquecer de traçar novos planos para o futuro. Faixa 6. Nas habilidades e capacidades. É muito comum ouvirmos frases como: não consigo mais, não posso mais, não me sinto mais capaz, sou um inútil, sou dependente. O fazer de uma pessoa que enxerga é organizado a partir de sentidos que incluem a visão. Esse fazer tem um significado importante tanto para ela quanto para outras pessoas de sua convivência. Cuidar da família, trabalhar, ir ao banco, fazer compras, só para citar alguns exemplos, lhe confere um lugar na dinâmica da casa, diante dos amigos, no trabalho, na sociedade. Sem conseguir organizar-se para realizar tudo o que fazia anteriormente, a pessoa poderá sentir-se sem condições de ocupar o papel que tinha antes e considerar-se sem importância. Por exemplo, de cuidador do filho, de provedor da família, etc. As atividades mais simples, como fazer um café, lhe davam um papel na rotina do dia a dia da casa, que é perdido e assumido por outras pessoas. Muitas vezes, nesse processo, a sua própria capacidade de aprender e de executar, entre outras, poderão ser questionadas. A pessoa acredita-se incapaz, desastrada, sem condições de aprender. Isso ocorre com muita frequência, sobretudo quando a perda visual é progressiva e gradual. Ela poderá acreditar, por exemplo, que esbarra em tudo por ser uma desastrada, e não porque não está enxergando todo o ambiente ao redor ou vendo com dificuldade. Ou ainda, que está com dificuldade em matemática porque não é inteligente, e não porque não consegue visualizar o processo que está sendo descrito na lousa em uma explicação na aula. Dependendo de como a família trabalha com a perda visual ocorrida e do lugar que era ocupado pela pessoa na dinâmica familiar, os familiares poderão exigir e cobrar que a pessoa com deficiência visual realize atividades para as quais não está preparada. Ou, ao contrário, fazer tudo por ela, como se a pessoa não tivesse condições de realizar nenhuma atividade. A família, então, desempenha uma atitude superprotetora ou de negação em relação à deficiência visual. Permitir que a pessoa possa experimentar-se e realizar as atividades a seu modo e a seu tempo torna-se um aprendizado também para a família. Para a pessoa com perda visual, muitas vezes, esse aprendizado é realizado junto a um profissional capaz de fazê-lo experimentar-se, descobrir ações significativas e seus desejos, além de construir sua segurança pessoal ao fazer, necessária ao seu desempenho. Foto. Ana Cláudia, 38 anos. A vida continua, a pessoa tem que se fortalecer. Não é o fim, é o começo, porque a gente se redescobre. Faixa 7. Nos relacionamentos e contatos. Nas relações interpessoais, as expressões faciais e as dicas corporais constituem elementos importantes na comunicação e contato. A falta de contato visual poderá despertar diversos sentimentos, tais como sentir-se sem interlocutor ou inseguro com relação às reações do outro, se apreciam ou não o que está sendo dito, se entendem ou não, entre outros. Os jovens acrescentam que o olhar é um dos elementos mais importantes em uma aproximação com o outro e que a falta da referência do olhar da outra pessoa torna difícil o paquerar, por exemplo. O mesmo poderá ser dito quanto a seguir regras sociais. Em lugares estranhos, por exemplo, é comum primeiro observar para depois proceder. Nota-se, igualmente, que muitas atividades de lazer envolvem o ver, como ir ao cinema, teatros, shows. A pessoa que perde a visão poderá inicialmente sentir-se, entre aspas, sem lugar ou excluída nesses ambientes. Sente-se, por exemplo, colocada em um canto em uma festa, onde não consegue ter uma participação mais efetiva ou mesmo controlar o que está acontecendo. Para todas essas situações, no entanto, existem formas de participação da pessoa com deficiência visual. Para tanto, ela necessita sentir-se à vontade para manifestar suas necessidades e desejos, e as pessoas ao seu redor deverão estar atentas para lhe oferecer informações importantes sobre o que acontece à sua volta e disponíveis para atender aquilo que é de sua necessidade e não aquilo que consideram importante.
Muitas vezes, a ansiedade em ajudar sobrepõe o desejo da pessoa com deficiência. Escolhe-se o que ela vai comer, onde quer ficar, com quem quer conversar. Isso poderá despertar nela a sensação de que está sendo ajudada e deve submeter-se ao outro, e que aquilo que deseja não tem mais como ser manifestado. Essas atitudes poderão provocar a ideia de sentir-se, entre aspas, sem lugar. Foto. Orlando, pai da Sabrina, 10 anos. Eu sei que minha filha tem dificuldades, mas eu também sei que posso ajudá-la. Faixa 8. Na atividade profissional e no ambiente familiar. Muitas vezes, a impossibilidade de continuar realizando sua atividade profissional é o que faz com a pessoa com deficiência visual tome consciência de sua situação e o quanto isso afeta o seu dia a dia. Essa percepção faz com que ela sinta a necessidade de procurar ajuda médica e recursos para o tratamento. Algumas atividades poderão sofrer adaptações e modificações para serem realizadas como a utilização do sistema. Algumas atividades poderão sofrer adaptações e modificações para serem realizadas, como a utilização do sistema Braille, do computador com sistema de voz, de recursos especiais para ampliação de textos, entre outros. A pessoa com deficiência visual lida com duas questões importantes. Uma delas é com a própria condição de deficiência e a outra é a impossibilidade de exercer seu trabalho. Algumas vezes poderá passar por momentos onde terá que se colocar diante da possibilidade de retornar ou não ao mercado de trabalho. Nessa situação, a pessoa terá que reestruturar sua atividade profissional ou mesmo realizar novas escolhas. A atividade profissional faz parte dos aspectos com os quais nos identificamos e com os quais as pessoas nos identificam. Faz parte da nossa história e trajetória de vida. Algumas situações de fracasso na vida profissional podem gerar insegurança e fazer com que a pessoa acredite que não há lugar que possa ocupar no mercado de trabalho. Esse é um questionamento natural, pois existe um tempo para experimentar-se e descobrir-se, para depois poder realizar escolhas. Outro aspecto importante que poderá sofrer alterações diz respeito ao papel desempenhado no dia a dia familiar. A condição inicial de dependência dos integrantes da família poderá alterar a maneira de identificar-se na dinâmica familiar. Abre aspas. Antes eu organizava as questões da casa, era eu quem resolvia os problemas que surgiam. E agora, como irei educar meus filhos? Como irei acompanhá-los nos deveres da escola? Fecha aspas. São outros questionamentos que surgem em momentos como este. Foto. José Tadeu, 34 anos. A vida profissional é tudo. Você se sente útil e realizado. Foto. Maria, mãe da Natália, 12 anos. Eu quero que ela faça as coisas sozinha, seja independente. Faixa 9. No tempo. Se tivermos os eventos da nossa vida localizados numa linha de tempo, teremos o passado, contendo toda a nossa história de vida até o momento atual. O presente, contendo o que somos neste instante da vida. O futuro, contendo nossas expectativas e planos. A pessoa que perde a visão consegue identificar-se com quem foi, com o seu passado e sua maneira de ser. A maneira como lida com sua condição atual de visão pode definir a forma de como vai lidar com o seu presente. Por vezes, a pessoa pode sentir o presente como insuportável, demonstrando ansiedade para que o futuro aconteça logo, ou então apresentar pouca tolerância para esperar. A pessoa carrega consigo, no entanto, a questão de quem se é nesse exato momento da vida. Com tantas mudanças, como responder quem se é? Falar em futuro é localizar a si mesmo num tempo que virá. É falar de suas perspectivas, seus sonhos, seus desejos. De maneira geral, logo após uma perda significativa, a pessoa consegue resgatar sua vivência anterior, mas manifesta dificuldade em lidar com sua condição atual e realizar planos para a vida futura. Aos poucos, no entanto, a vivência do presente vai se tornando cada vez mais possível e permanente, e o futuro vai sendo construído. Faixa 10. Na identidade. Foto.
Juliana, 24 anos. Me vejo como uma pessoa realizada por conseguir ultrapassar os obstáculos do dia a dia, mesmo sendo uma pessoa com deficiência visual. O momento da perda visual pode ser caracterizado como um momento de crise, que poderá ser entendido no sentido descrito por Alfredo Moffat, 1982. Abre aspas. A crise se manifesta pela invasão de uma experiência de paralisação da continuidade do processo da vida, fecha aspas. Trata-se como um momento de paralisação diante de uma mudança significativa, onde se questiona, sobretudo, a própria identidade. Quem eu sou? Como me vejo? Como acredito ser visto pelo outro? Quem eu era? Quem serei? Essas são perguntas que remetem à necessidade de uma busca de sentido e de ressignificação para a própria história e a própria vida. Se crise é inicialmente uma paralisação, ela também pode ser uma oportunidade. A oportunidade de redescobrir-se, de buscar pela própria realização e por novas possibilidades de ser. Faixa 11. Na vivência familiar. Se identificamos as perdas e mudanças ocorridas em quem sofre uma perda visual, não devemos esquecer de acrescentar que essa vivência é compartilhada pelas pessoas mais próximas, geralmente a família. Ela criará seus próprios mecanismos de lidar com a nova situação. Poderá negá-la e evitar falar no assunto, ou minimizá-lo como se fosse uma dificuldade qualquer. Poderá temer pela segurança da pessoa em questão e superprotegê-la, como se ela não tivesse autonomia para discernir ou capacidade para realizar. O fato é que toda a dinâmica da vida é alterada e, muitas vezes, as pessoas não sabem como lidar com a nova condição apresentada. É necessário falar abertamente sobre o assunto com a pessoa que perdeu a visão, a fim de que desejos, medos e inseguranças possam ser compartilhados. Foto. Dalva, mãe da Giovana, 10 anos. Busco viver um dia de cada vez. É muito bom aprender junto com ela. CD 3. Faixa 1. E agora? Perdi a visão. E agora? Ao perguntarmos "e agora?", centramos nossa atenção no agora, no momento atual, e não no momento da perda ou de uma história anterior. Agora é o momento. Foto. Cleide, 40 anos. Quando você vai perdendo a visão aos poucos, que é o meu caso, você conhece um mundo novo, que é o mundo da solidariedade. Centramos também nossa atenção na busca por possibilidades. A partir disso, o que podemos fazer? Pois bem, há muito a ser feito quando se busca por possibilidades. Se até agora realizamos muitas coisas em nossa trajetória, muito há ainda como possibilidade a ser realizada. Agora é o momento para sair do isolamento. Deixar de acreditar que sua vivência não pode ser compartilhada e compreendida pelos outros. Agora é o momento de buscar ajuda. Em um momento de crise, nem sempre temos respostas para todas as nossas dúvidas. Talvez não seja o momento de se exigirem todas as respostas, mas de saber buscar lugares onde possa encontrar novas possibilidades e recursos que possam auxiliá-lo a lidar com sua condição atual. Agora é o momento de perceber que existem muitos recursos. A frase "agora não dá mais para fazer isso" nem sempre é verdadeira. Ela somente poderá ser dita quando ficar comprovada a inexistência de recursos. É possível praticar esportes, aprender línguas, computação, dança, voltar a estudar, viajar. Pense em algo que queira fazer. Talvez exista recurso para isso, talvez não. O que não pode acontecer é acreditar de imediato, sem conhecer, que nada pode ser feito. Agora é o momento de aprender e experimentar-se. Aprender e experimentar-se é descobrir-se e descobrir o mundo de uma nova maneira. Existe uma perspectiva onde olhamos para o que conhecemos de nós mesmos. Existe também uma perspectiva onde olhamos para aquilo que ainda não aprendemos e que existe apenas como potencial em nós. Nem tudo está concluído em nós. Temos muito a descobrir e realizar. Agora é o momento de descobrir-se e realizar quem você é.
Este poderá ser o momento de descobrir seu desejo, buscar novos significados para a sua vida e realizar-se como pessoa. Foto: Marco Aurélio, 25 anos. Depois que fiquei cego, estou fazendo um curso de fotografia. Me sinto mais livre e mais útil. Quando vou ao parque, sou eu quem fotografa meu filho. Silvia, 37 anos, fotografada por Marco Aurélio. Faixa 2. No processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. É muito importante estimular e incentivar a criança a reconhecer suas potencialidades, mecanismos adaptativos e habilidades para lidar com as perdas ocasionadas pela deficiência visual, principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento. Procure oferecer o máximo possível um ambiente que provoque a curiosidade dela e que propicie conhecimento e interrelacionamento constante com objetos, pessoas e ambientes diversos. Faça brincadeiras que envolvam sensações com o corpo da criança. Faça-a tocar, sentir e nomear partes de seu corpo, de outras pessoas e de bonecos. Chame-a sempre pelo nome, fale o nome das pessoas da família, apresente outras crianças e outras pessoas para ela. Incentive-a nos usos das linguagens corporal e oral contextualizadas com o ambiente, de uma maneira lúdica e divertida, propiciando aprendizagem e desenvolvimento de forma natural e com significado. Não evite falar sobre a perda e sobre a deficiência em si. É um engano pensar que a criança não sente ou não percebe o que ocorre com ela. Aborde sempre o assunto de maneira objetiva, ressaltando as possibilidades que ela tem e virá a ter em seu desenvolvimento. Explique-lhe, de acordo com sua idade, sobre o que está acontecendo com ela, quais as perspectivas de tratamento e as chances de mudança. Voltamos a enfatizar que esconder coisas das crianças não é uma atitude saudável e honesta para quem está no início da vida, enfrentando uma situação adversa como a perda visual. Procure incentivá-la no desenvolvimento de sua mobilidade, estimulação e formação de seu desenvolvimento motor, propiciando brincadeiras que ajudem a perceber seu corpo no espaço, estimulando uma movimentação livre e uma vivência de seus outros sentidos. Reconheça na família atitudes que possam inibir ou superproteger a criança em seu desenvolvimento. É errado pensar que ela não conseguirá ter autonomia e que também dependerá das pessoas para organizar-se em sua rotina. O apoio e o suporte familiar são fatores essenciais para ajudá-la no enfrentamento de suas perdas e na construção de possibilidades e alternativas em seu desenvolvimento global. É muito comum que a família, até muito mais do que a criança, sofra de forma intensa essas perdas e necessite rever uma série de ideias, sentimentos e atitudes sobre o filho com deficiência visual. Não é raro acontecer que os pais sintam-se culpados, constrangidos e com muito medo em relação ao desenvolvimento do filho e das mudanças que necessitam empreender frente a essa situação. É importante valorizar o contato entre a criança com deficiência visual e seus pais, aproximá-los e, sobretudo, incentivá-los na educação do filho. Mostrar as possibilidades de trocar experiências com outras famílias e profissionais, professores, médicos, terapeutas, conhecer o universo da deficiência visual e suas especificidades, podem contribuir para os pais sentirem-se mais confiantes e fortalecidos na educação e formação de seus filhos. Converse com as pessoas sobre a deficiência visual de seu filho e integre-o na comunidade, nas relações com toda a família e em seu grupo de amigos. Falando sobre as dificuldades e sentimentos em relação à deficiência, é que podemos ressignificar e mudar nossas posições e ideias. Foto: Cristiane, mãe da Raíssa, 4 anos. No início encontrei muita dificuldade, mas com amor, dedicação e aceitação, hoje superei tudo isso. Foto: Marina, mãe da Luciana, 11 anos. O desenvolvimento dela é diferente, mas a gente descobriu outros caminhos. Faixa 3. No processo do adulto e do idoso.
Percebemos que a perda visual pode gerar mudanças e interferir em diversos aspectos da vida de uma pessoa, como em sua forma de perceber o mundo que a cerca, sua forma de perceber-se, de interagir com outras pessoas, de realizar suas atividades. Em um primeiro momento, a pessoa com deficiência visual poderá perceber-se sem recursos para lidar com situações de sua rotina diária e para realizar as atividades com as quais identificava-se, como sua atividade profissional, de estudo, no papel que ocupava nos diversos grupos a que pertence. Poderá sentir-se inicialmente dependente dos outros e sem conseguir visualizar formas de desenvolver o que antes fazia parte do que conquistou ao longo de sua trajetória de vida. Um dos principais recursos para que o adulto e o idoso com deficiência visual possa se ressignificar e reestruturar a sua vida é o processo de reabilitação. É um recurso em que são oferecidos atendimentos através de programas específicos para cada pessoa, levando em consideração suas necessidades e interesses. Esses programas visam oferecer condições para que a pessoa com deficiência visual venha a adquirir sua independência e autonomia e possa buscar condições de realizar-se. Como o foco está na pessoa que passa por um período crítico de vida e não somente em adquirir e desenvolver habilidades, a reabilitação é vista como um processo onde essa pessoa irá experimentar-se, conhecer-se e desenvolver-se. Isso envolve o trabalho de uma equipe composta por profissionais especializados da área da saúde e educação. Foto: Donizete, 44 anos. Aprendi que hoje eu sei uma coisa. Amanhã eu vou aprender outra. Faixa 4. Na educação. A pessoa com deficiência visual tem o mesmo direito e acesso à educação como qualquer pessoa, desde frequentar creches, centros educacionais infantis, ensinos fundamental, médio e universitário. É importante conhecer as especificidades e as condições da deficiência visual e oferecer recursos e apoio pedagógico que os ajudem em seu processo de alfabetização e formação. Na inclusão escolar, é importante destacar o aprendizado do sistema Braille e também os recursos ópticos e não ópticos, conforme descritos no manual Convivendo com a Baixa Visão, para auxiliá-los em seu processo de ensino-aprendizagem. No ambiente escolar, é fundamental incentivá-los a participar de todas as atividades comuns a outros alunos, brincadeiras, atividades físicas, passeios, excursões, etc. Nessas situações, é interessante oferecer informações que os ajudem na sua inclusão escolar. Promova o máximo possível sua independência e estimule o relacionamento com todos. Conheça passo a passo os direitos legais das pessoas com deficiência visual relativos à educação. Não se intimide em conversar com os coordenadores, professores e diretor da escola sobre como pensam fazer sua inclusão. Contribuir com a pessoa com deficiência visual, oferecendo informações e disponibilizando ajuda nas atividades educativas, é de extrema importância. Mas atenção, isso não significa fazer por eles, e sim conhecer a forma de como fazer para incentivá-los em seu cotidiano. É importante também conhecer outros espaços que possam oferecer atendimento e recursos especializados. Foto: Nicole, 6 anos, foi cliente da Fundação Dorina desde 1 ano de idade e atualmente está incluída na escola. Faixa 5. Na saúde. O cuidado com a saúde e com práticas que estimulem a uma vida saudável é desejável a qualquer pessoa. Avaliações médicas de rotina, realização de tratamentos necessários, alimentação, atividades e práticas que favoreçam o bem-estar físico e mental são indicadas. Alguns casos de deficiência visual, no entanto, podem estar associados a outras patologias, como no caso da diabetes ou quadros neurológicos, e necessitam ser acompanhados pelas várias especialidades a que estão associadas. Quanto à saúde ocular, sabe-se que boa parte das patologias oculares podem ser prevenidas. Desta maneira, a consulta periódica ao oftalmologista poderá evitar o desenvolvimento de algumas doenças e o controle daquelas já existentes.
Faixa 6. No lazer, no esporte e na cultura. Com a preocupação de incluir pessoas com deficiência visual em várias atividades sociais, podemos dizer que na área do esporte e lazer existem muitos espaços acessíveis e atividades esportivas, culturais, de ensino e de entretenimento que são elaboradas e adaptadas para esse grupo de pessoas. As pessoas que têm interesse em esporte podem contar com a prática do goalball, um esporte específico criado e desenvolvido para pessoas com deficiência visual, além de outras atividades adaptadas como natação, atletismo, judô, etc. Além do esporte, existem outros espaços nos quais a pessoa com deficiência visual pode aprender balé, dança de salão, oficinas de tear, pintura, teatro, cursos de música, entre outros. Consulte no item Sites Importantes alguns locais onde você pode realizar essas práticas. Faixa 7. No mercado de trabalho. No Brasil, em 1991, foi criada a Lei nº 8.213, que estabeleceu a criação de cotas em empresas privadas com mais de 100 funcionários para a contratação de pessoas com deficiência. Atualmente, a contratação é um dos passos mais importantes na inclusão da pessoa com deficiência visual. Para uma inclusão mais efetiva nesse segmento, tem acontecido cada vez mais treinamentos, formação, qualificação e acesso a recursos adaptados. Faixa 8. Nos direitos e deveres. Informe-se sobre alguns direitos específicos que a pessoa com deficiência visual pode obter, tais como LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Isenção tarifária para transporte público, tais como metrô, CPTM, EMTU, passe livre para viagens interestaduais. Isenção de IPI na compra de automóveis. Isenção de rodízio municipal na cidade de São Paulo. Faixa 9. No acesso à tecnologia. O desenvolvimento de produtos acessíveis às pessoas com deficiência visual vem ajudando a inclusão digital e o acesso às novas tecnologias. Dentre os programas de informática disponíveis e elaborados especialmente para essas pessoas, podemos citar DOSVox, Virtual Vision, JAWS, Magic, para pessoas com baixa visão. Uma das tecnologias de acesso à informação, o LIDA, Livro Digital Acessível, permite ao leitor cego ou com baixa visão um amplo acesso à literatura destinada ao estudo e à pesquisa. No formato de CD-ROM, é dirigido a estudantes, pesquisadores e profissionais liberais, oferecendo ao usuário amplas possibilidades e facilidades na exploração de textos, tanto com áudio como letras ampliadas. Faixa 10. Para quem convive com a pessoa com deficiência visual. Procure auxiliá-la, levando sempre em consideração aquilo que é a necessidade e o desejo dela. Procure estar sempre disponível para que ela possa colocar o que sente e pensa. Não estranhe se não disser nada. O importante é ela sentir que existe alguém com quem pode contar sempre que necessário. Não tente fazer tudo por ela. Deixe-a realizar o que pode e consegue. Procure estabelecer junto com ela aquilo que a auxiliaria em suas atividades. Respeite o ritmo dela, pois é um ritmo diferente. Inclua-a nas situações e lugares, descrevendo aquilo que ela não possa perceber. Inclua-a em atividades de lazer como ver um filme, sair, ler um jornal. Descreva as cenas do filme, conte-lhe sobre a qualidade do local de passeio, leia as notícias do jornal. Deixe-a ter ações participativas. Compartilhe seus sentimentos e dúvidas quando lhe for permitido. Procure ajuda quando sentir necessidade. CD 4. Sites importantes. No atendimento especializado à pessoa com deficiência visual. Fundação Dorina Noel para cegos. www.fundacaldorina.org.br. Telefones 11 5087 0999 ou 5087 0998.
Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual Laramara, www.laramara.org.br. Telefone 11 3660 6400. Associação Cívica Feminina, URDV, Unidade para a Reabilitação de Deficientes Visuais, www.associacaocf.org.br. Soletrando www.associacaocf.org.br. Telefone 11 3862 6349, ramal 28. Grupo Retina São Paulo, www.retinasp.org.br. Retina SP, tudo junto. Telefone 11 5549 2239. No lazer, esportes e cultura, SESEC, Centro de Emancipação Social e Esportiva de Cegos, www.sesec.org.br, soletrando SESEC, CESEC. Telefone 11 6914 1911. Estação Especial da Lapa, www.hcnet.usp.br/HAUX/DMR, soletrando HCNet, HCNET. Telefone 11 3873 6760. CADEV, Centro de Apoio ao Deficiente Visual, www.cadev.org.br, soletrando CADEV, CADEVI. Telefone 11 5589 5241. Associação de Balé e Artes para Cegos, www.ciafernandabianchini.org.br, soletrando Cia Fernanda Bianchini, CIAFERNANDABIANCHINI. Telefone 11 5575 9898. Instituto EFORTE, www.institutoeforte.org.br, soletrando Instituto EFORTE, INSTITUTOEFORT. Telefone 11 5083 7100. SENAC, www.senac.br/INCLU-COMPET.html, soletrando SENAC, SENAC. Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual Laramara, www.laramara.org.br. Telefone 11 3660 6400. Instituto Open Door, www.opendoor.org.br, soletrando Open Door, OPENDOOR. Telefone 11 5549 8373. Centro Cultural Vergueiro, www.centrocultural.sp.gov.br, soletrando Gov, GOV. Telefone 11 3383 3400. Instituto Vivo, http://www.vivo.com.br/Instituto Vivo. No mercado de trabalho, Fundação Dorina Noel para Cegos, www.fundacaldorina.org.br. Telefones 11 5087 0999 e 5087 0998. Instituto Etos, www.etos.org.br, soletrando Etos, ETHOS. Telefone 11 3616 7575. Serasa,
www.serasa.com.br, soletrando Serasa, Serasa. Telefone 11 6847 8998. AVAP, Associação para a Valorização e Promoção de Excepcionais, www.avap.com.br, soletrando AVAP, AVAPE. Telefone 11 4362 9312. ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, www.adeva.org.br, soletrando ADEVA, ADEVA. Telefone 11 3101 7502. Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual Laramara, www.laramara.org.br. Telefone 11 3660 6400. Nos direitos e deveres. Passe Livre, Ministério dos Transportes, www.transportes.gov.br. Liberação de Rodízio Municipal, CET, www.7sp.com.br, soletrando 7SP, CETSP. Isenções tarifárias nos transportes públicos, www.sptrans.com.br/sptrans 08/BU/especial, soletrando SPTrans, SPTRANS. http://metro.sp.gov.br/acessibilidade, http://www.cptm.sp.gov.br/e_especiais.asp, http://emtu.sp.gov.br/passageiro/index.htm, soletrando index, INDEX. Isenção de IPI para pessoas com deficiência, http://receita.fazenda.gov.br/guia contribuinte/ISENLPI DEF FICO/ISENLPI DEFI FISICO LEIA.htm. No acesso à tecnologia, Civian, www.civian.com.br, soletrando Civian, CIVIAM. Livro digital acessível, www.lida.org.br, soletrando Lida, LIDA. Telefone 11 5087 0999. Leitores e ampliação de tela, JAWS Virtual Vision 2Vox, www.laramara.org.br, www.micropower.com.br/VT/PT/AV5/index.asp, soletrando Micropower, MICROPOWER, http://intervox.nce.ufrj.br/2vox, soletrando Intervox, INTERVOX, soletrando DOSVOX, DOSVOX. www.freedomscientific.com, soletrando Freedom Scientific, FREEDOMSCIENTIFIC. Acesso à web e internet, HPR Allworks.
Nossa sugestão é que você também procure em sua cidade ou na região onde mora instituições, entidades e associações especializadas em atendimento a pessoas com deficiência visual. Com certeza, essas organizações poderão orientá-lo quanto aos recursos e direitos que você. CD 5. Conclusão. Bem, caro leitor, concluímos uma etapa nesse manual, que foi a de mostrar como a situação das perdas e da deficiência visual afeta o indivíduo, sua família e a sociedade como um todo. Não tivemos a intenção de esgotar um assunto tão importante como esse. Porém, a ideia de escrever sobre esse tema surgiu mesmo da falta de material e informações sobre as mudanças que ocorrem com a aquisição da deficiência visual em diferentes fases do desenvolvimento humano. Sabemos que a situação da deficiência visual gera desvantagens sociais. Porém, os recursos e as possibilidades frente a isso vêm crescendo a cada dia e não estão restritos a apenas uma área. Como pudemos perceber, é uma mudança positiva que atinge as áreas da educação, de direito, do trabalho, etc. Enfim, que esse manual possa servir de referência e de consulta de informações sobre a deficiência visual, e que também possa contribuir para que a inclusão social aconteça de fato na prática. CD 6. Bibliografia. Amiralian, MLTM. Compreendendo o cego, uma visão psicanalítica da cegueira por meio de desenhos e histórias. São Paulo, Casa do Psicólogo, 1997. Gonzales, R.P., Organização, Psicologia e Cegueira, Madrid, 11, páginas 243, 74, 2003. Revuelta, R.L., Andrés, M.J.S., Puentes Invisibles, El Desarrollo Emocional de los Niños con Discapacidad Visual, Madrid, 11, 2003. Moffat, A., Terapia da Crise, São Paulo, Cortês, 1982. Heidegger, Martin, Seminário de Zolikon, editora Medad Boss. Tradutoras, Gabriela Arnaud, Maria de Fátima de Almeida Prado. São Paulo, Educ, Petrópolis, RJ, Vozes, 2001. CD 7. Sobre os autores. Eliana Cunha Lima, ortoptista pós-graduada pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, coordenadora do setor de reabilitação visual da Fundação Dorina Noio para Cegos, especialista em visão subnormal pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, orientadora familiar pela Universidade de Navarra, Espanha, membro da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Edson Luiz Defende, psicólogo coordenador do setor de educação especial da Fundação Dorina Noio para Cegos, especialista em terapia familiar e de casal pela PUC São Paulo, mestrando em psicologia clínica pelo Núcleo de Família e Comunidade da PUC São Paulo, especialista em psicologia hospitalar e reabilitação pelo Hospital das Clínicas USP São Paulo. Rita Helena Costa Lobo, psicóloga do atendimento especializado ao cliente da Fundação Dorina Noio para Cegos, graduada pela PUC São Paulo e pós-graduada em neuropsicologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noio para Cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Lúcia Maria em setembro de 2008. Nome do livro: Perdi a Visão. E agora? Autor: Edson Luiz Defende, Eliana Cunha Lima, Rita Helena Costa Lobo. Editora: Fundação Dorina Noio para Cegos.